Nós falamos muito sobre propriedade intelectual, mas hoje nós vamos falar sobre a resolução dos conflitos quando eles existem. Como é que nós chegamos a um consenso sobre o que é certo e o que é errado nesse assunto? Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Uptime, inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. E Grupo H-Serve, sistema de segurança e facilities. E o Café Corporativo de hoje traz um assunto muito interessante, porém não novo aqui no nosso programa, que é a propriedade intelectual. Só que hoje nós vamos dar um enfoque diferente, nós vamos falar a respeito da resolução de conflitos. E o nosso convidado de hoje é uma autoridade no assunto, que é o Dr. Adalto Emerenciano, que é meu amigo já faz alguns anos. Não é isso, Adalto? Que bom vê-lo. Obrigado por... Satisfação. Muito obrigado por vir aqui ao Café Corporativo, é uma honra receber você. Muito obrigado. Okay. É uma honra estar contigo também, poder conversar um pouco sobre esse tema que eu gosto tanto. O Dr. Adalto Emerenciano é um advogado muito atuante na proteção dos direitos intelectuais, atua a nível nacional e internacional. Ele é um estudioso e pesquisador dos meios alternativos para assegurar a melhor proteção. Ele é agente da propriedade industrial inscrito no INPI, onde já tramitou com mais de 60 mil petições diversas, é um perito judicial em propriedade intelectual, conciliador judicial da 2ª Vara Civil de Campinas, recentemente formado conciliador pelo Sejusc, em 2019, né, Adalto? Agora esse ano? Esse ano. Pós-graduado, lato sensu, em Direito Civil Constitucional pela UERJ. Ele é pós-graduado em Direito Civil pela Metrocamp de Campinas, pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC de Campinas, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais e Ciências Contábeis. Ele foi por anos professor da disciplina de Propriedade Intelectual da pós-graduação em Direito Empresarial da Metrocamp em Campinas. Ele é diretor fundador da ICAMP Marcas e Patentes. E eu começo o programa aqui com a nossa entrevista aqui com o Adalto, perguntando, Adalto, o mercado de propriedade intelectual, ele é um mercado grande? Ele é infinito, né? É. Ele é infinito. Tudo que você pensa, cria, inventa, pinta, fotografa, tudo que você faz pode ser patenteado, pode ser registrado, tem uma forma de proteção, né? Até mesmo os negócios, a sua fala, a licença do seu programa, tudo isso está dentro da proteção da propriedade intelectual e tem um mecanismo de proteção para isso, né? Ou seja, existe uma metodologia já toda criada, preparada, desenvolvida para essa proteção. Nós temos uma série de legislações, né? Nós temos a legislação da propriedade intelectual, a legislação de propriedade industrial, as normativas dos contratos de licença, nós temos o Código Civil que ampara em algum aspecto, né? Os nomes de empresa, os nomes das sociedades, já é o amparo pelo Código Civil. Tem um manancial de normas que, bem utilizada, protege tudo que você pensa. Pensou, criou, tornou-se matéria, tem uma forma de proteger. Tem uma forma de proteger. Exatamente. Não só matéria, mas de repente um vídeo, um filme, alguma coisa assim. Uma frase, né? Uma frase bonita, pode ser protegido. Então, existem áreas do direito intelectual, por exemplo, existe uma diferença entre a propriedade industrial e autoral? Sim. Propriedade intelectual é aquilo que nós criamos. Intelectual, vem do intelecto, né? Propriedade industrial é aquilo que vai para a indústria, aquilo do comércio, os nomes, as marcas, a tecnologia está no ambiente da propriedade industrial. E o direito autoral está mais focado nas artes, proteção das artes. Uma figura, uma imagem, um desenho, uma fotografia, coisas assim estão protegidos, está no campo do direito autoral. E todos eles estão sobre o manto da propriedade intelectual. Mas aí a sociedade, ela fala muito que
no fim, acaba quebrando patente, acaba caindo, que a gente não consegue proteger exatamente as nossas criações. Mas eu conversando com profissionais da área, eu entendo que não, que a gente consegue proteger sim, né? É uma área do direito muito consistente, não é? Ele tem uma proteção muito grande, um respeito internacional muito grande. As empresas, as grandes corporações não investem em países que não têm uma boa proteção intelectual, porque ela traz o know-how, ela traz o conhecimento para ser explorado dentro daquele país. E se ali não houver uma boa legislação, não vai dar a ele a segurança do seu investimento, do seu patrimônio aplicado naquele país. Então, ela é fundamental. A legislação de propriedade intelectual boa é um dos elementos incentivadores do desenvolvimento da nação. A do Brasil é boa? A do Brasil é ótima. Tá. Eu considero boa. Porque nós percebemos que a China talvez seja o maior, um mercado que mais quebra patente no mundo, não é? Eles têm essa fama, né? Mas eles também têm uma legislação boa. Existem muitas indenizações que ocorreram na China, muitas empresas foram condenadas lá. Empresa chinesa condenada por quebrar patente, por desrespeitar os direitos de propriedade intelectual de empresas estrangeiras. Então, a legislação... Então, não é bem assim. Aquela pirataria chinesa já está passando, tá? Em termos da proteção da propriedade intelectual, eles protegem marcas, protegem patentes, protegem os desenhos industriais. Funciona muito bem nesse sentido. Essa questão que no Brasil, alguns anos atrás, acho que 15, 20 anos atrás, o Brasil entrou com a quebra das patentes na indústria farmacêutica. Isso traz algum prejuízo para a imagem do país nesse sentido? Eu entendo que não. Veja só, quando há um excesso, um abuso, quando nós ouvimos aquela história da quebra da patente, aí não vamos trazer nomes aqui porque não fica bem, mas quando houve a quebra da patente, na verdade, estava havendo um preço excessivo cobrado pelo fabricante aqui dentro do nosso país. Então, estava tornando-se inviável. Não tinha como a sociedade adquirir o produto, ele era muito caro. E ele podia ser produzido dentro do país por 10% do valor. E isto chegou um momento que o governo teve que aplicar um dos princípios constitucionais nosso, que é o interesse social, o interesse econômico da nação, porque a evasão de divisa estava muito alta. Então veio esse termo, quebra de patente. Na verdade, não é quebra de patente, tecnicamente falando. Licença compulsória. É um procedimento de que se o preço está abusivo ou se aquela invenção, aquela tecnologia não está sendo bem explorada ou em quantidade, em volume que a nação precisa, porque um determinado laboratório tem uma patente, aí ele põe uma pequena produção para que o preço exagere, quer dizer, não está dando conta da demanda, surge então a licença compulsória. O governo determina, tá? Pode determinar, isso é coisa rara na nação, não tem tanto assim, mas o governo determina um pagamento de royalty para aquele inventor e atendendo os interesses sociais do país, ele faz o chamado quebra de patente. Adalto, quando há conflitos nesse sentido, quando uma empresa se sente prejudicada em relação ao produto da outra empresa, ou a marca, ou alguma coisa que ela lançou, vai para a justiça, correto? E quando chega na justiça, como é que o juiz decide? Bem, o juiz tem um poder de decisão, mas os juízes são habilidosos bastante para pegar determinado tema e falar, isso aqui eu quero ajuda. Aí eles chamam um perito. Esse conflito, esse questionamento extrapola o cotidiano dele, ele busca a ajuda do perito. Que é o perito, é aquele homem de confiança do juiz, que é especialista, expert em alguma coisa. No caso da propriedade intelectual, seria um perito em propriedade intelectual, que é um dos trabalhos que eu faço aí há bastante tempo, né? Muito bom. Nós vamos para o intervalo agora, vamos ver o comercial da LaRondine, depois da HServe, e na volta eu vou dedicar o segundo bloco a questionar o Dr. Adalto a respeito deste assunto, que é a perícia
no campo da propriedade intelectual. Até daqui a pouco. Toda a indústria sabe que as embalagens são um elo fundamental na cadeia de suprimento. Porém, existem vários problemas, como estoques lotados, variedade enorme de fornecedores, sem falar nos problemas na logística de entrega. A LaRondine, empresa com 30 anos de experiência, desenvolveu o Hub de Embalagens. Um produto inovador. Você terá tudo o que precisa em um só lugar. Conheça o Hub de Embalagens, solução ideal da LaRondine. O Grupo H-Serve é a inovação na prestação de serviços de segurança patrimonial, controle de acesso, limpeza e vigilância eletrônica. A eficiência é nossa marca em tudo o que fazemos. Nossos produtos e serviços de alta qualidade, além dos muitos clientes e empresas satisfeitos durante todos esses anos de história, trouxeram este reconhecimento. Grupo H-Serve, deixe a conservação do seu patrimônio para os melhores. Segundo bloco do Café Corporativo aqui com o Dr. Adalto Emerenciano, e nós vamos falar agora a respeito, vamos dedicar esse segundo bloco para falar a respeito das perícias técnicas. Dr. Adalto, eu pergunto, quando há esses conflitos em relação a dois fabricantes, a duas empresas que disputam o mercado, como que o juiz trabalha? Como que o juízo trabalha nesse sentido aí? Como que ele decide? Olha, ele recebe, observa aquele conteúdo, essa matéria eu poderia me socorrer de um técnico para me auxiliar, e é quando ele então convoca, né, um perito, nomeia na verdade, nomeia um perito para subsidiá-lo com o conhecimento acerca da matéria. Que é o seu caso. Perito, exatamente, é aí que eu entro. Né? Recebe lá uma publicação oficial, nomeação, permite às partes impugnar o perito. Eu não gosto desse perito, esse perito não gosta de mim, ele está impedido juridicamente. Né? Então, pronto, fechou. Aí Adalto vai fazer o trabalho. Adalto convida as partes, ouve as partes para pegar aquele sentimento, para pegar informações adicionais que eles queiram agregar ao perito, e aí ele vai fazer o laudo. E como que faz esse laudo? Qual que é o procedimento para fazer esse laudo? Eu imagino que não é só ouvir as partes, né? Deve ter uma pesquisa de campo, deve ter um trabalho mais direto realmente com aquele produto, sim? Sim, olha só, eu até trouxe para ter uma ideia. Isso aqui é um laudo, tá? Um laudo é só isso aí, um livro. É só isso aqui, tá? É basiquinho. Mas aqui nós temos, né, a matéria em questão, nós trabalhamos com um comparativo de imagem daquilo que está sendo violado, um comparativo até interessante isso aqui. Até as letras, né? As letras, ela é esmiuçada, o perito vai fundo, ele vai no detalhe, e ali no detalhe que ele vai encontrar a possibilidade ou não de uma violação. Você pega uma imagem e você vai descaracterizando ela, você vai desmontando essa imagem até você chegar no mínimo detalhe e ver qual o sentimento de cópia ou de probabilidade de identidade de marcas que existe da parte de um concorrente para com o fabricante detentor do direito. É muito interessante você falar do sentimento em direito. Exatamente. O que se busca, o que se buscou para caracterizar, para chegar àquele uso. Existe um lado, a intimidade do violador, tá? Ele olha e começa a trabalhar em cima daquilo que já existe. Ele dá uma disfarçada. Ele não cria. Quando se copia, é só você identificar a cópia. Né? Houve uma cópia. Então, o trabalho do perito é isso. Ele elabora um trabalho, chega ao final, ele dá a sua posição conclusiva. Entendo que houve ou que não houve violação pelas razões já expostas anteriormente e conclui. Você tem que ser conclusivo. Você tem que dar ao juiz um posicionamento. Não pode ficar em cima do muro, senão não precisa de perito. Ou seja, o perito ele dá uma posição. Ele dá uma posição conclusiva. E o juiz, ele aceita aquela posição se ele quiser. Ele tem o direito final. É dele, né? Quem vai dar a sentença é ele. Ele pode discordar do perito.
por mais que o perito tenha apresentado elementos, subsídio, argumento, ele pode discordar. É um assistente dele. Me dá as informações disso aqui e aí ele parte para a decisão. E como que é feito um isso? Detalhe ainda. Pode falar. Me permita, por favor. Quando eu apresento o laudo, o juiz informa as partes. Manifestem a respeito do laudo. A parte ainda pode se defender. Ele pode impugnar, ele pode entender que o juiz, o perito foi tendencioso no laudo, tem um lado subjetivo que não consta dos autos, ele pode ser impugnado. Agora, o perito, quando faz um trabalho, eu pelo menos tomo esse cuidado. Eu vou às informações diversas, eu vou buscar informação na internet, na literatura, na doutrina, vou no mercado, faço pesquisa. Quando é produto de consumo, já tive vários casos no segmento de higiene e de perfumaria, eu vou na gôndola, eu vou em 5, 6 mercados, vou na capital, vou no interior, peço para alguém ver para mim em outro estado, eu junto aquele manancial de informações para eu dar consistência ao laudo. E o juiz vai ali então concordar, discordar, e as partes vão impugnar, não vão impugnar. Se uma vez impugnado e sustentado pelo perito, aceito pelo juiz, cabe ao tribunal anular o laudo, substituir perito, aí a briga muda até de foco, sabe? Ou seja, não tem como tem que sair... sanear, tem que ficar limpo, a informação tem que terminar filtradinha para que tenha uma justa decisão. Não vai ter injustiça. Penso que não deveria ter, né? Mas o que perdeu sempre se sente injustiçado, isso é muito natural, né? São muitos peritos disponíveis no mercado hoje, no Brasil? Na nossa área tem muito pouco, né? São poucos profissionais que realmente fazem um trabalho consistente, um trabalho com credibilidade, né? Tem muitos peritos nomeados por relacionamento, por amizade, por ser de confiança do juiz. O juiz pode nomear quem ele quiser como perito, mas se ele não tiver a expertise para aquilo, o laudo dele vai ser impugnado, o nome dele vai ser impugnado, tudo isso é possível. Você imagina, uma vez eu tive um caso que aí sim, atuando como advogado, eu tive um caso que o perito era um engenheiro para dar um parecer, fazer um laudo sobre desenho industrial. Desenho industrial não é do engenheiro, é do arquiteto. Então você veja só, foi recusado, foi nomeado outro perito, compatível com a matéria que está sendo decidida. Então tem uma série de critérios técnicos. Tem muitos critérios. Você está há quanto tempo nesse negócio? Bem, eu comecei a trabalhar em propriedade intelectual em 82. Puxa, então nós estamos falando perícias aí de 40 eu estou anos fazendo quase. há uns 6 anos. Sim. Né? Aí vim aperfeiçoando os estudos, congressos, o aprendizado é muito grande, né? São 36 anos, 37 anos aprendendo propriedade intelectual. Você vai para congressos internacionais, você participa de congressos nacionais, você participa de grupo de estudo, de encontros diversos, discussão com colegas, casos, né? Você pega um processo para trabalhar nele, ali vem o conhecimento da outra parte, você estuda aquele processo. Eu trabalhei muito dentro do INPI, com casos no meu período mais inicial, eu pegava cópia integral de um processo, estudava toda a argumentação que a outra parte tinha. Então, você vai aprendendo, né? Até que um dia você pode ajudar um pouquinho. Não fica bom por acaso, né? Não, não é por acaso, viu? Precisa de muita dedicação. Em tudo, né, Aguinaldo? E você é uma pessoa dedicada, eu te conheço já há alguns anos, eu percebo que você é uma pessoa dedicada em tudo que você faz. Seu escritório é famoso, seu escritório fica em Campinas, né? A sede é Campinas. Mas vocês atuam em outras cidades todas? Nós estamos atuando com unidade em Goiânia, em Piracicaba, em Sorocaba, em São Paulo. Temos nossos escritórios nesses locais com profissionais treinados direitinho para dar uma boa assessoria. E temos o suporte desses profissionais dentro da nossa base, que quando ele tem dificuldade, ele faz uma ligação, obtém suporte, ele pode fazer uma teleconferência, uma videoconferência, o escritório está equipado para dar suporte para os nossos técnicos, para que, diante do cliente, ele possa prestar um serviço com qualidade. É muito importante atender o cliente
dar informação precisa, porque ali estão os meus 36 anos de trabalho, de dedicação, de fortalecimento daquele nome, que não pode ser perdido por uma informação mal pensada. Tem que ser muito bem cuidado. Tem que ser bem cuidado sempre. Vamos colocar aqui o contato do Dr. Adalto. O escritório fica em Campinas, né, a sede, como ele disse. Vamos colocar aqui o telefone e o endereço do Dr. Adalto, que é a ICAMP Marcas e Patentes. Inclusive, eu estive lá, parabéns, a sede é muito bonita. Mas não vai embora, não. Nós vamos fazer mais um intervalo agora, vamos ver aí o AVR da Uptime. Na volta, eu fico mais um pouquinho aqui com você, que eu ainda tenho mais algumas coisinhas para perguntar. A grande questão começa pela preocupação que a gente precisa ter em relação ao que é tecnologia entrando na educação. Há um receio muito grande. Você imaginar que você vai entregar a responsabilidade do ensino para alguma coisa 100% tecnológica, ainda traz conflitos. A tecnologia ela precisa sustentar o ensino, ela não pode substituir o ensino por completo. Então essa é que é a realidade. Nós precisamos entender que não pode haver substituição, mas ela pode sim sustentar, com certeza. A tecnologia tem um poder de sustentar e impulsionar cada vez mais a educação e o ensino. Então voltamos aqui para o Café Corporativo no terceiro bloco, mais cafeína com o Dr. Adalto, e eu vou já aproveitar que nós acabamos de ver o comercial da Uptime e vou entregar aqui um presente para o Dr. Adalto, que é um óculos de realidade virtual cedido pelo nosso patrocinador. Bonito, né? Muito bom gosto. Mas ele faz coisas fantásticas aí, dá pra gente... Vou deixar junto com o meu laudo aqui, ó. Dá para se divertir com isso, Adalto? Tá bom. Quero conhecer depois. Adalto, tem muitas indenizações nesta área do direito? Elas são indenizações grandes? Tem de todo patamar. Então, nós temos milionárias, bilionárias e de valores pequenos. Mas vamos falar de um caso interessante aqui do país. O inventor do identificador de chamada, o tradicional BINA, ele vem processando, ele processou lá no início a empresa de telefonia que começou a violar isso aí, as outras começaram a fazer também, ele processou, parece-me que processou várias empresas. E hoje ele teria, te explico por quê, teria uma indenização que se fala em algo de 5 bilhões de reais. Tá? E essa indenização vai ter que ser paga um dia. Tá? Infelizmente, recentemente ele faleceu e não pôde desfrutar do efeito econômico da pesquisa dele. Mas o reconhecimento social ele tem. E o processo continua. O processo continua. Nos nossos casos aqui, indenizações pequenas, né, de 2, 3 milhões, 1,5, enfim, algo até 5 milhões, tem vários processos que eu atuei. Tá? Muito legal. E que gerou um resultado e agora os processos estão aí em fase de execução, as partes estão se resolvendo. Eu saio, né, eu entrego o laudo e saio. Ou seja, daí já não tem mais... A gente acompanha, né? Todo mundo é curioso para saber o que deu, né? Agora... Mas eu vejo que os meus processos vão para o tribunal, são recebidos pelos desembargadores, faz parte dos votos dos desembargadores, o processo do perito está valendo. Na maioria das vezes, seu trabalho é aceito. Eu diria que 99%. Assim. É bem Adalto, aceito. muito bom ter recebido você aqui no Café Corporativo. Você é realmente uma autoridade nesse assunto, muito conhecido e reconhecido. E nós convidamos você a voltar ao Café Corporativo numa outra oportunidade para continuar esse assunto, porque ele é muito rico. Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu agradeço muito a oportunidade de estar com você, com o seu público, né? Muito bom poder falar para o seu público. Pena que o tempo é curto, mas nós poderíamos falar muita coisa aí, tem muitos exemplos, até agradáveis de tratar, mas precisamos de tempo, né? Com certeza. Haverá esse tempo aí. Vamos muito obrigado. Oportunidade novamente. Acompanhe o Café Corporativo nas redes sociais, no nosso site cafécorporativo.com.br, nos acompanhe no YouTube
e todas as semanas aqui no canal 25, sempre às terças-feiras às 21 horas. Até a próxima semana com um novo programa aqui. Café Corporativo. Oferecimento Grupo Larrondini. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Uptime, inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. E Grupo HServe, sistema de segurança e facilities. Toda a indústria sabe que as embalagens são um elo fundamental na cadeia de suprimento. Porém, existem vários problemas, como estoques lotados, variedade enorme de fornecedores, sem falar nos problemas na logística de entrega. A Larrondini, empresa com 30 anos de experiência, desenvolveu o Hub de Embalagens. Um produto inovador. Você terá tudo o que precisa em um só lugar. Conheça o Hub de Embalagens, solução ideal da Larrondini.